Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos caminhando aqui para o fim dessa série de 3 estudos, já estamos aqui no 11º vídeo, onde nós estamos estudando a cada vídeo um tema de Gênesis, não um capítulo, um tema. E hoje nós vamos estudar sobre José, o mestre dos sonhos. Espero que você esteja aí curtindo, compartilhando, né? Graças a Deus, cada vídeo tem trazido aí para vocês algum conteúdo e esse conteúdo tem edificado e aproximado mais vocês aí do autor da Bíblia, ou seja, de nosso Deus. Bom, hoje, pessoal, nós teremos aqui nas entrelinhas, na ponta da linha, na linha do rodapé, perguntas para discussão. Eu sou o Lúcio Valentim aqui que apresenta, temos aqui o Marcos André, o Alexandre e também o Ricardo, todos aqui participarão desse vídeo e nós agradecemos muito as orações de vocês, logo mais teremos aqui os comentários, mas antes dos comentários vamos falar dessa lição sobre o Mestre dos Sonhos. Aqui nós teremos como aquela ponte literária do livro, o livro O Diário de Anne Frank. É um livro que foi publicado em 1942, um livro, né, numa época bastante peculiar aqui de nossa existência em cima dessa terra, e você vai ver esse link, essa ponte sobre o Mestre dos Sonhos, José, e o diário da nossa Anne Frank. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, aqui nos comentários das entrelinhas temos alguns comentários, já queria começar agradecendo pelo tempinho que você dá aqui para curtir, para comentar e para compartilhar, né, os CCCs. Nosso muito obrigado mesmo, isso tem promovido o conteúdo de forma natural dentro da plataforma e muitas pessoas têm, né, apreciado esse conteúdo, chegado aqui no canal pela primeira vez, então sejam bem-vindos, aquele que está assistindo a primeira vez. Se você não gosta dessa primeira parte aqui dos comentários, os nossos vídeos são capitulados, você pode então ir para cada parte, né, para quem assiste 2, 3 vezes na semana, é muito gostoso também poder, né, vamos dizer assim, degustar, né, desse banquete entre linhas, cada prato aqui apresentado em cada vídeo, beleza, pessoal? Vou começar aqui por ordem de aparição. Nós estamos naquela Olimpíadas dos comentários, né? Eu comentei lá só para brincar com vocês, né? Que eu sou café com leite, mas tivemos aqui os comentários do Xiaomi Note 5. Xiaomi, me procure no WhatsApp, no particular, vamos ver se a gente consegue mudar esse título aqui do seu perfil, né? E ele pergunta como que nós conhecemos o Marcos André, pessoal. O Marcos André, na verdade, foi resultado de um collab, né? Quando 2 canais no YouTube trocam, né, um vídeo, trocam informação, e desse collab o Marcos André participava, né, desse canal e ele continuou conosco e tem sido essa bênção aí no vídeo, trazendo sempre um quadro novo nessa série, né, ou nessa temporada. Nós estamos aqui na linha do rodapé, ele está trazendo aqui aquelas perguntas do rodapé, as perguntas para discussão, então tem sido uma bênção. Nós ainda não nos conhecemos realmente, pessoalmente, como ele comenta aqui no vídeo, né? Mas, se Deus quiser, né, eu tenho esperança, eu já comentei aqui com os meninos, se um dia a gente pegar essa estrada aí e nos conhecermos sim pessoalmente. Se não, né, nos conheceremos na grande esperança que é lá no céu, a gente faz uma tendinha uma do lado da outra lá, né? Apesar que vai ser um bairro bem grande de tanta gente que a gente já prometeu que vai morar do lado nosso no céu, né, pessoal? Mas é isso aí, pessoal. Então vamos ver, né, quem que anda ganhando nas Olimpíadas dos comentários. Mas independente das Olimpíadas, é só uma brincadeira, o importante é você comentar para gerar engajamento no conteúdo e também divulgar o conteúdo aí para os seus amigos, né, de forma espontânea. Bom, pessoal, temos aqui nos comentários das entrelinhas o nosso querido amigo, nosso amigo João Cavaco, e ele pergunta, né, o Xiaomi Note 5 fala, né, que viu lá o nosso amigo João Cavaco comentando no programa Bíblia Aberta, lá na Lições da Bíblia da TV Novo Tempo de Portugal. Sim, o nosso amigo irmão João Cavaco, eu falo para ele, deveria ter um canal no YouTube, irmão João, e ele coloca aqui, ó, louvado seja Deus e obrigado pelo seu testemunho. Solicito a todos que oremos para que Deus permita no testemunho pessoal, societal da igreja, a sua paz na guerra, a sua comida na fome e a sua qualidade de vida social para as vidas na miséria e no sofrimento. Ele complementaria aqui, ele complementou com várias sessões aqui, a gente tem 4 sessões. A primeira, o dízimo como um imposto retroativo ou como uma experiência com Deus. Ele diz na segunda, Jacó, lutador com Deus, passa a ser Israel. Depois, na outra sessão, o relacionamento no exterior, o estupro de Dina e a mortandade homicida em Siquém. E ele diz o estupro aqui mesmo, que a palavra é violenta, afligir, humilhar,
né? E depois ele conclui aqui na última sessão, tem a quarta sessão, desculpa, Israel e os problemas familiares, os pequenos crescem na família. E aí sim, ele conclui dizendo que as mudanças são a realidade do mundo, em que Deus faz com a sua sabedoria tudo para salvar o máximo das pessoas. Israel aprendeu que não bastava aceitar e comprometer-se com Deus, mas seria necessário considerar todas as vertentes ao seu redor para subir as etapas daquela escada que Deus revelara ser Cristo na sua vida e na dos outros. Como diz Ellen White, ele fala assim: ninguém escorrega para a salvação, né? Como um tobogã. Se os crentes não dão esse passo, é claro que os descrentes darão, tal como aconteceu com a escolha por Deus da Babilônia, o de Roma imperial em vez de Israel. É exigente? Pergunta ele. Sem dúvida, mas não se esqueça da parábola do semeador dorminhoco, em que o seu descanso, sem deixar alguns vigilantes nos seus campos semeados, foi a oportunidade do inimigo de Deus neste conflito. Haverá algo da tua vida que te desvie da atenção para ser proativo na relação eterna com Cristo para o próximo? Olha que até o micróbio, ele diz, em casa, procura a oportunidade da sujeira, de falta de higiene e da deficiência de um estilo de vida saudável para te contagiar. Ou seja, espera as oportunidades, e nós cristãos dormimos, né, ao invés de aproveitarmos as oportunidades. Isso aí, muito obrigado, Deus abençoe. Ele coloca João Cavaco, peregrino da IASE de Lisboa, lá em Portugal, na União dos Estados, na União Europeia das Nações Estados. Muito obrigado, João Cavaco, pelo seu comentário. Fica aí sempre o convite, confira o comentário na íntegra, né? Um comentário com muita qualidade, está lá até na Novo Tempo em Portugal. E muito obrigado por nos prestigiar, viu, João Cavaco? Toda semana, né? Toda lição, todo vídeo ele coloca o comentário aqui. Joivaldo Santos, trabalho no hospital, vejo na madrugada. Curto e compartilho lá no Facebook. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, Joivaldo Santos, também pelo seu comentário. A Hilda Pinheiro comenta assim: meu filho Ian, autista, não está bem ultimamente. Está com pico de ansiedade. Peço que orem por ele. E ela coloca aqui CCC, né? Comentei, curti, compartilhei. Amamos a lição da Escola Sabatina explicada pelo Ricardo, o Alexandre e pelo Marcos. O Ian gosta de ouvir o nome dele sendo saudado pelo Lúcio. Ô Ian, querido coração aí da família Entre Linhas. Pede para sua mãe entrar em contato aqui no particular no WhatsApp, a gente mandar um alô bem gostoso aí para você, viu, Ian? Toda a família Entre Linhas gosta muito de você e tem orado cada vez aqui que leio o comentário da sua mãe. A gente sempre manda um abraço para você. Então sinta-se bastante abraçado e repousa no Senhor, que logo, logo, né, tudo passa. Obrigado por vocês existirem, família Entre Linhas. Um abraço então, Hilda, muito obrigado pelo seu recadinho aqui. Repasso o recadinho para o nosso amigão, o Ian. Firmeza, Ian. Força, rapaz. Maria Lúcia Machado Figueira, que lição, parabéns meninos. Denis Wilson Bizarre, brilhante conteúdo da lição, que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Muito obrigado, Denis, também pelo comentário. Tânia BR diz assim que sempre é uma bênção ouvir vocês, sempre curto, nem sempre comento, mas escuto às vezes mais de uma vez na semana, isto quando não procuro por lições passadas. Comentários bem ecléticos, maravilhoso conteúdo e pesquisa. Grato por vocês. Obrigado também, Tânia, por nos motivar, nos incentivar e usar, né, o material que a gente produz. É tão gostoso, né, para todo produtor do conteúdo, né, quem prega o evangelho, quem mostra as coisas, fala assim, olha, está sendo útil para alguém. Então, muito obrigado mesmo, isso, né, aquece aqui o nosso coração. Marinalva Ferreira, bom dia, gente querida. Muito linda a explanação da lição. Me divirto muito com os comentários de disputa, né? Resumindo, estar com vocês é uma grande bênção. Que o Espírito Santo habite em nossos corações, amém, Marinalva, para fazer a vontade de Deus, sempre. Jeff Gerald, S7, oração, coraçãozinho aqui também de joelhos. Obrigado aí pelo comentário. É válido também, viu, Jeff? Isso mesmo, não deixe de comentar. A Vera Rigo diz assim: sinto muito discordar completamente da interpretação sobre a violência, né, de Dina ou Diná. Essa interpretação não está em concordância com as traduções originais, segundo a Vera. Não houve um estupro, não houve violência em relação a Dina. Eu aconselho a vocês pararem com esse sensacionalismo de falsas interpretações da Vulgata. E aí o Marcos pegou então lá mais ou menos o texto, né, do hebraico, se você quiser também tem os dicionários lá na internet, né, o interlinear, e realmente as palavras afligiu, humilhou, né, de certa forma não foi muito uma relação consensual pelo que nós interpretamos, mas é isso aí, Vera,
né? É legal, temos que colocar aqui os pontos de vistas e a gente vai amadurecendo. Ela diz assim: o que houve foi uma sedução segundo a melhor interpretação mais próxima do original. Ela se deitou com Dina, eles se apaixonaram, mas os irmãos, os filhos de Leia, né, ou de Leia, de Dina, eram violentos, injustos, não convertidos, assassinos e ladrões, se aproveitaram da situação para matar todo mundo e muito mais ainda no final profanaram contra o seu pai, quando Rúben se deitou com uma das mulheres do pai. Atenção, estupro não tem nada a ver com o consentimento nos dois lados, tanto é que Dina ficou revoltada com os irmãos. Logo, parem com o sensacionalismo. É nosso dever estabelecer verdade e não enfatizar mentiras. Beleza, Vera? É uma história muito triste essa, né, pessoal? Do que os filhos fizeram para lutar com... Fingiram, né? Falar uma coisa e fizeram os homens, coitados, fazer outras coisas para eles poderem derrotá-lo. Mas é isso aí, Vera. Muito obrigado pelo seu comentário aqui. E aí vocês podem discutir. Comentário é para isso mesmo, né? Para colocar as ideias e amadurecer. A Ilda Pinheiro ainda fala assim: assistindo de novo no plantão da delegacia de adolescente agora, né? Que a Ilda está fazendo um trabalho lá de adolescentes infratores. Haja conselho para esses adolescentes, né, Ilda? Não é fácil não, né? Eu trabalho com adolescente aqui na Central, mas os meus aqui ainda são os anjinhos, né? Falo de Jesus para eles, como ele tem poder para reescrever suas vidas, como fez com Jacó e reescreveu para Israel. Não é fácil, né? É uma juventude que quer errar por si só, não quer aprender com os erros alheios. Edilza Nascimento, curtido e já compartilhado. E aí a Sandra Bittar, ela diz assim: oi meninos e todos da família Entre Linhas. Que bom que o Alexandre voltou, com saúde, todo mundo firme. Confesso que quando conheço o livro que o Ricardo trabalha para fazer a ponte com a lição, busco as possíveis entrelinhas com o conteúdo. E lembro que li a Metamorfose lá na adolescência e reli mais ou menos depois dos 50 anos. Em ambos os momentos, lembro sentir uma angústia muito grande. Na adolescência, quando nos sentimos um ser em transformação e ninguém nos entende. E na envelhecência, não se sentir produtivo, com algumas dificuldades de locomoção ou de pensamento. Muito bom recordar. Recomendo a leitura, então, de A Metamorfose, lá de Franz Kafka, né? Hashtag fui até o segundo Marcos e grande abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado, Sandra. Ainda temos aqui mais 2 comentários. Helena Saraiva sempre comentando: Helena, bom ver todo mundo junto, saudável, sendo uma bênção como sempre. Hashtag fui até o segundo Marcos e sempre CCC. Se cuidem, saúde, graças a Deus, nós estamos bem. O pai do Ricardo, que havia sofrido um acidente também semana passada, está bem, graças a Deus. O Murilão, meu filho, está bem. Então, assim, Deus tem cuidado de nós, pessoal. Louvado seja Deus, por isso nós estamos aqui firmes e fortes, cansados da semana, mas estamos aqui dispostos a servir a Deus e a ocupar o nosso tempo com coisas espirituais. Se a gente não ouve, não assiste os canais Entre Linhas, Lições da Bíblia e os pastores e tudo mais, com certeza a gente vai assistir aquele monte de canal que só tem porcaria e não vai incrementar em nada em nossa vida, né? Costa Osborne, último comentário de hoje, pessoal, tá acabando. Sobre o comentário que o Ricardo fez com relação às razões que levaram Rúben a coabitar com a serva de seu pai, no livro de Jasher, o livro do Justo, é um apócrifo, diz aqui o Costa Osborne, na verdade um midrash, é dito que Rúben deitou-se com Bila após a morte de Raquel, porque Jacó armou a sua cama na tenda dessa serva. Rúben considerou um desrespeito à sua mãe, foi lá na tenda, retirou a cama de seu pai e ele mesmo se deitou com ela. Não duvido, Lia foi muito desprezada por ele. Legal, pessoal, comentários aqui, pessoal, né, sobre essa deitada aí com Dina e tudo mais. Pessoal, muito obrigado pelo comentário de vocês, né? Obrigado pela paciência que vocês têm aqui de assistir essa parte. Eu gosto muito, né? Também a parte que eu faço aqui no vídeo, né? Mas eu gosto muito de ler o comentário de vocês, depois que alguns a gente consegue ler aqui na frente das câmeras, outros a gente tem que ler atrás das câmeras, né? Que não dá tempo de gravar, mas não tem como eu agradecer, né? Eu sei que eu mesmo só comento nos canais que eu gosto, sabe? Que eu sei que ele merece um tempinho meu. Vou lá e comento, deixo uma coisinha, porque eu sei que isso vai ajudar o produtor de conteúdo. Então eu sei que esse é um carinho que vocês estão tendo aqui com Entre Linhas. Valeu, pessoal! Vamos então avançar, que vamos ao que interessa, né? Temos então agora aqui nosso amigo Marcos André, e ele traz então aqui na linha do rodapé e inicia também esse estudo com uma oração. Vai lá, Marcos, querido, um dia a gente se conhece pessoalmente, se Deus quiser, se não no céu, agora é com você. Uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você na nossa igreja virtual, essa igreja que cresce. Eu fico muito feliz quando vejo novos comentários, pessoas novas passando por aqui, e significa que a nossa igreja está crescendo, que a nossa igreja
está aumentando em número e esperamos que também em espiritualidade, né? Nós vamos estudar a palavra de Deus, como fazemos sempre, com oração. Então eu convido você a orar comigo para darmos início a esse estudo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de ter a Tua companhia para esse estudo, Senhor. Muito obrigado pelo que o Teu Santo Espírito tem feito por esse canal. Nós temos aqui, Senhor, estudado e compreendido coisas profundas. Nós pedimos que a cada dia o Senhor nos oriente, nos guie, para que tudo que dissermos aqui, também para que as pessoas que estão assistindo possam compreender e também ser fortalecido pelo Teu Santo Espírito para que possa viver aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Nós pedimos também pela Tua graça, Senhor, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos coloque na Tua presença todos os dias até a vinda de Jesus, quando estaremos eternamente vivendo ao Teu lado. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, nessa semana nós estaremos estudando um pouco a respeito da vida de José. O título aqui é José, o Mestre dos Sonhos, né? Então vai explorar um pouco essa questão de que José ele tinha esse dom especial de Deus, né? E vai falar um pouco sobre a família, né? Sobre a família. E nós vamos tentar ter na vida de José e também o que é a história. Na parte de domingo já começa falando sobre alguns problemas familiares que eles tinham ali, né? José, ele era preferido pelo seu ele era preferido pelo seu pai, e isso despertava ciúmes nos seus irmãos. Jacó ele tinha ali o desejo de promover José a filho primogênito, né? E isso causava aí alguma insatisfação entre os seus irmãos. E nós vemos, né, no desenrolar da história que José também começa a ter sonhos confirmados por Deus, né? Ou seja, os sonhos se repetiam, mostrando que realmente vinham de Deus. E esses sonhos eles demonstravam que José ele teria supremacia sobre os seus irmãos. E aqui na parte final do texto ele diz assim, o autor ele pergunta, ele pede para ler, né, Mateus, no capítulo 20, versos 26 e 27, que é o momento em que Jesus Cristo fala que não há superioridade no reino, né? E os superiores são aqueles que desejam servir. E aí ele diz assim, que princípio é revelado nessa passagem e como podemos aprender a manifestar isso em nossa própria vida? Bom, os líderes, a liderança, né? Isso foi estabelecido por Deus, né? Tanto as lideranças desse mundo quanto também as lideranças eclesiásticas. Isso foi estabelecido por Deus. Mas como então entender a fala de Jesus, quando Jesus disse que não há cabeça, não há mestre, não há paz, né? Na verdade, todos nós somos iguais e o maior no reino de Deus é aquele que serve. Como que nós podemos conciliar essas duas ideias? É tendo uma liderança servidora. Então, se você tem um cargo aí na sua igreja, se você é professor de escola sabatina, você serve a sua igreja, serve a sua classe, serve aos membros como professor. Se você é um pastor, você serve a igreja como pastor. Se você é um ancião, você serve a igreja como ancião. Então, é uma liderança que serve. A liderança que Deus estabelece é a liderança pautada no ministério de Jesus, que veio com o objetivo de servir e não de ser servido, né? Aí na parte de segunda-feira fala sobre o ataque a José, fala dos irmãos, né, que alimentaram ali tanto ódio do seu irmão, que acabaram planejando matá-lo, né, mas ao final só venderam ele para o Egito, né, o que estava de acordo com os planos de Deus, não que ele fosse vendido ao Egito como escravo, mas que ele fosse ao Egito para ser uma liderança, e Deus acabou se valendo desse problema ali familiar para cumprir o seu propósito, né? Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que é tão importante buscar o poder de Deus para mudar os maus traços de caráter antes que se manifestem em alguma atitude que você nunca imaginaria ter? Como que nós podemos imaginar, né, que os irmãos de José iam chegar a esse ponto tão extremo? Eles não começaram, obviamente, planejando matar José, mas começaram alimentando um ódio por ele, alimentando ciúmes, né? E isso foi desenvolvendo até esse ponto. A única maneira que nós temos de vencer o mal na nossa vida é vencendo hoje, fazendo com que ele regrida hoje, antes que ele tome
proporções maiores, né? E Deus nos ajuda, Jesus Cristo nos ensinou, né, a matar os maus pensamentos logo no início. Antes que um adultério se transforme em adultério, nós precisamos matar o desejo ou pensamentos a respeito de adultério. Antes que um assassinato se torne em assassinato, nós precisamos matar o ódio que temos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos cercam, né? Então, nós precisamos cuidar lá da nossa mente, lá das nossas emoções, para que isso não se manifeste. E é Deus que trabalha lá no interior, né? É Deus que muda aquilo que nós podemos mudar, né? Nos preenchendo de Deus, nós estaremos aí livres desses males já no início. Na parte de terça-feira fala sobre Judá e Tamar, né? Por que a história de Judá ela foi inserida no meio da história de José? Né? Aqui não tem pergunta, mas nós deixamos essa pergunta para você ficar refletindo. Eu vou responder isso no final desse vídeo lá na sexta-feira. Por que a história de Judá foi inserida no meio da história de José? Pense sobre isso e no final a gente vai conversar um pouco, se por acaso aí o Alexandre não abordar esse tema até lá, né? Na quarta-feira, José, um escravo no Egito. Fala que José, né, ele foi vendido como escravo, logo foi promovido na casa de Potifar e depois foi levado à prisão, e lá na prisão ele foi promovido também. Ou seja, ele era um homem de sucesso, ele tinha sabedoria, né, tinha as bênçãos de Deus para ser um homem de sucesso por onde que ele passava. Esse sucesso, no entanto, não lhe privilegiava muito, né, porque o sucesso dele na casa de Potifar rendia dividendos para Judá, ou para Potifar e não para José, né? Mas Deus estava abençoando para que ele pudesse demonstrar a quem ele servia, né, ali naquele lugar. O fato de que ele subiu, né, de que ele cresceu como escravo ali, ele não fez com que ele se tornasse soberbo ou que abandonasse a Deus, né? Isso é algo muito importante. Leia Gênesis 37, 7 a 12. Como José resistiu aos avanços da esposa de Potifar, porque ele disse que fazer o que ela pedia seria um pecado contra Deus. Que compreensão José mostrou sobre a natureza do pecado, né? José já entendia que o pecado era a transgressão da lei de Deus. Mas que lei, né? Não havia lei escrita ainda, né? A lei escrita veio mais de 400 anos depois, e mesmo assim José tem atenção a respeito da lei do Senhor. Isso nos mostra claramente, né, que a lei do Senhor, mesmo antes de ser escrita, já era válida, né? A lei não adulterarás já estava lá, e adulterar seria uma ofensa contra Deus. Então ele guardava os mandamentos de Deus mesmo antes que os mandamentos estivessem escritos, mostrando que o mandamento de Deus ele não é apenas algo que está escrito num livro ou em tábuas de pedras, mas ele está na consciência daqueles que servem a Deus, né? Então que possamos pedir a Deus que ele escreva, como diz, né, lá em Hebreus, no capítulo 8, que na nova aliança os mandamentos de Deus seriam escritos no nosso coração e na nossa mente, para que possamos servir com amor e também com razão, né? E na quinta-feira, os sonhos de Faraó. Ali diz que Faraó sonhou, né? José foi levado para interpretar os sonhos. Primeiro, José atribuiu a Deus, né, a interpretação. Ele disse que não era dele mesmo aquilo que ele fazia, mas Deus fazia. E diante dele, né, diante de Faraó, José foi reconhecido como um homem sábio, né? Onde haveria um homem como esse, né? Apareceu distinto diante de Faraó, né? E isso nos mostra o nosso dever, né, de estarmos dando um bom testemunho por onde quer que passarmos, para que outras pessoas possam ver a quem nós servimos, né? E o resultado de servir a Deus. O resultado de servir a Deus é que devemos ser diferentes das pessoas que estão ao nosso redor. A pergunta é a seguinte: como podemos aprender a confiar em Deus e nos proteger e nos apegar às suas promessas quando os eventos não parecem nada providenciais e Deus parece estar em silêncio, né? Quantos anos José ficou lá no Egito como escravo, né? Depois como prisioneiro, e parecia que Deus não estaria cumprindo a promessa que havia feito a ele de que ele seria soberano sobre seus irmãos, sobre a sua família e sobre outras nações, né? Bom, José sabia que Deus estava com ele porque José confiava em Deus, continuava confiando em Deus, né? José continuava apegado em Deus. Então,
devemos cada dia buscar a Deus, estarmos em comunhão com o nosso Deus, buscar a Deus em oração, buscar a Deus através da sua palavra, para que Ele nos fale, nos dê garantias não externas, não simplesmente pelas coisas que nós podemos ver e tocar, mas uma garantia através da fé de que Ele está ao nosso lado, de que Ele continua cumprindo as suas promessas. Então que Deus continue nos guardando, nos abençoando e que possamos sempre, como José, ter consciência da presença de Deus, mesmo quando não conseguimos sentir, mesmo quando as circunstâncias não parecem demonstrar isso, né? Simplesmente porque Deus nos prometeu que estaria ao nosso lado, Deus nos prometeu a salvação. Eu termino aqui essa minha participação e volto lá no final para que possamos discutir aquelas perguntinhas que ficam na parte de sexta-feira. Você fica agora com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio, que vai dar continuidade ao estudo desses temas. Valeu, Marcos. Obrigado aí, parceiro. Se Deus quiser, né? Deus também tem cuidado dos seus. Nosso muito obrigado pelo seu compromisso, pelo seu carinho, né? Sua dedicação aqui no canal Entre Linhas, tá? Vamos seguir então, pessoal. Agora na ponta da linha de sábado, domingo, segunda, teremos aqui nas Entre Linhas com o diário de Anne Franz e depois teremos também na ponta da linha de terça, quarta e quinta com o Alexandre. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Olá, pessoal. Vamos lá, lição 11. Rapidamente, em poucos minutos, parece que houve alguns comentários sobre a questão de Diná, né, gente? Eu vou dar uma lida rapidinha aqui e vamos tentar chegar a um denominador comum. Esse Ken, filho de Emor, Reveu, príncipe daquela terra, viu-a e a tomou e deitou com ela e a humilhou. Isso é uma tradução na língua portuguesa, né? Então vamos lá, à luz do original. Não vou ler tudo, vou ler só a última parte aqui. Oto Vaenirha. Esta expressão, gente, a raiz dela é Aná. Aná se escreve com um Ain, um Nun e um Rei. E essa expressão é uma expressão ambígua, que pode significar, aqui nesse contexto, pode significar e a humilhou, porque Aná pode significar ser humilhada, pode significar sofrer, ou seja, nesse contexto, então, aqui seria e a fez sofrer, pode significar ser oprimida, então, ele a fez ser oprimida, pode significar, e agora muda um pouco a intensidade, pode significar também render-se, e a fez render-se. E pode significar, e aqui muda bastante o significado, aceitar. E a fez aceitar. Aceitar, obviamente, o coito carnal. Pode significar, e a fez atender. E aqui a conotação pejorativa do ato, ela vai diminuindo conforme os outros sentidos. Pode significar também, gente, agora responder, e a fez responder positivamente a ele. Pode significar replicar, pode significar contestar, pode significar testemunhar e, aqui mais incidências a gente encontra, pode significar e a fez cantar. Bom, esses são os significados, estamos falando aqui de dicionário, estamos falando aqui do significado possíveis para essa palavra. Ocorre que, dentro do judaísmo, é dominante a interpretação de que ela foi subjugada, que ela foi humilhada. É dominante que ela foi, de certa forma, forçada. Isso dentro do judaísmo, e ocorre também isso dentro do cristianismo. Esta interpretação de que não foi uma violência sexual para com ela, eu não conheço, na verdade, dentro do judaísmo. Pode ser que seja minoritária, mas a majoritária dentro do judaísmo ortodoxo
é de que foi uma violência de fato para com ela. Mas como eu li para vocês agora há pouco, a expressão em si, ou seja, etimologicamente, existe ambiguidade, existe a base interpretativa para uma outra interpretação de que ela não foi propriamente humilhada e depois seduzida, que ela foi apenas, digamos, qual a expressão aqui? Que ele a fez cantar, que ele a fez responder positivamente em razão da sedução. É plausível, ok. Mas o importante, para eu encerrar e para começar o assunto da lição, é o seguinte: vamos manter um estudo sem agressões, sem acusações. Vamos manter um estudo entre irmãos que estão contribuindo uns com os outros para adquirir conhecimento. Então vamos lá, vamos continuar. Já foi. Esta foi. E de fato, eu não sei se foi o Marcos ou se foi o Alexandre que falou sobre isso, porque, gente, dá um trabalho do caramba para fazer isso daqui e eu não assisto os vídeos depois. Então, vocês acham que a gente combina tudo, mas a gente não combina coisa nenhuma, gente. O Alexandre não sabe o que eu vou falar, o Marcos não sabe o que eu vou falar, eu não sei o que o Alexandre vai falar, não sei o que o Marcos vai falar, nem tampouco o que ele falou. Mas tudo bem, foi, vamos lá. O Espírito que o Lúcio falou aqui nos bastidores, o Espírito que guia. Vamos lá. José, mestre dos sonhos, lição 11, está lá no Bereshit 37, no versículo 19. Vamos lá. Os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Bom, gente, essa expressão aqui, em hebraico, e disseram uns aos outros, eis lá vem, pode ser traduzida por sonhador maior. Mas aqui não é a mesma expressão razão, por exemplo, que nós encontramos lá no livro de Daniel. Há uma pequena diferença de uma letra, mas é possível fazer essa tradução por sonho. Mas uma das traduções possíveis também para esse texto é essa expressão que é halazá, que seria difamador. Halazá bo, aquele difamador, aquele caluniador. Mas alguns fazem também a associação da raiz com a expressão razão. E essa é a visão, essa é a tradução dominante que nós mais encontramos na tradução, mesmo que exista esta pequena possibilidade de variabilidade interpretativa. Então, resumindo, a tradução mais comum que vocês vão encontrar é aquele sonhador, em razão do sonho que Daniel teve, que nós vamos explicar mais hoje ainda durante a lição dessa semana. Bom, gente, mais uma vez nós encontramos aqui na lição de sábado um ligeiro resumo, uma ligeira síntese do que vai ser dito durante a semana sobre a história de Yosef. E a história dele, obviamente, começa só uma contextualização. Nós falamos de Yaakov na semana passada. Yaakov, ele teve filho com 4 mulheres, 2 esposas. Então, para vocês entenderem um pouquinho, gente, teve 12 filhos, né? Até ele encontrar com Esaú, ele teve 11 filhos homens. E
os primeiros filhos foram ou com a esposa com a qual ele foi enganado para se casar, no caso Lia, foi enganado por Labão, e ele se casou com ela e teve filhos com ela. E a mulher que ele realmente amava, ela tinha problemas para ter filho. Então ela cedeu a sua serva e ele teve filho com a serva para que ela ficasse mais tempo na tenda de Raquel. Então havia essa competição. Depois, quando Lia parou de dar à luz, ela fez a mesma coisa, uma serva, e ele foi tendo filhos, até que veio Yosef, que foi o filho da esposa amada, aquela única esposa que ele pretendia ter a princípio. Quando ele chegou, como o seu pai Ismael mandou à terra de sua parentela para encontrar uma esposa, fugindo de Esaf, conforme a sua mãe o recomendou, o aconselhou, ele escolheu Raquel. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Se ele não tivesse sido enganado, ele teria casado com Raquel e tido filhos, provavelmente apenas com ela. Provavelmente. Mas ele foi enganado e aconteceu tudo isso que aconteceu. Então, por alguma razão, Yosef, ele era preferido. E a visão judaica, os comentários da tradição oral judaica, eles dão algumas interpretações para qual seria a razão desta afeição, pegando a Torá escrita, porque ele seria o filho da mulher amada, como eu já contextualizei lá para trás, então por isso talvez uma predileção. Outra visão é porque ele era mais novo, os outros já eram filhos mais velhos, então naquele momento ele demandava mais atenção. Uma outra possibilidade que nós encontramos na tradição oral é que esta preferência era porque ele era muito parecido com Yaakov. Então, essa razão desta similaridade, ele talvez tivesse uma predileção e tivesse a intenção de passar a Yaakov passar a primogenitura para Yosef, para José. E a outra interpretação é que ele teria algumas características muito parecidas com o do seu irmão Esaf, só que aprimoradas. Então temos todas essas visões na tradição oral. Existe um comentário de uma comentarista bíblica, teóloga, falando aqui para pessoas que estão assistindo o vídeo que necessariamente não são cristãos. Para os adventistas, eles preferem chamá-la de profetisa. Essa comentarista, teóloga, estudiosa da Bíblia e profetiza para um povo, para um grupo, ela comenta que esta predileção causou sérios danos à família, mas em momento nenhum, gente, não é porque ela destaca esta falha, este problema por parte de Yaakov, que ela tira a responsabilidade e a maldade, inclusive ela ressalta isso, é só você ler o resto. Mas muitas vezes o leitor, por ter irmãos, às vezes por se sentir mais menos amado pelo pai, talvez passou por isso, gosta de ler até esses textos que para os adventistas é chamado de espírito de profecia, e fala, não, Ellen White disse que José é mimado. Não, ela simplesmente ressalta esse ponto, faz uma análise desse ponto e traz inclusive conselhos para a família utilizando esse texto,
Mas ela destaca também o erro dos irmãos. Provavelmente muitos deles já adultos, já nós temos aqui Yosef com uns 16, 17 anos de idade aproximadamente, e muitos desses já Rubem já um homem, Rubem, Simeão, Levi, Judá, todos homens feitos. Então, continuando, gente, aqui ainda no sábado, fala o seguinte, compreendendo a última sessão do livro de Gênesis, né, desde os seus primeiros sonhos em Canaã até a morte no Egito. Ele ocupava mais espaço no livro dos Gênesis do que qualquer outro patriarca, embora fosse filho de Jacó. E ele é apresentado em Gênesis como o grande patriarca, como Abraão, Isaac e Jacó. E nós vamos ver hoje, inclusive, alguns pontos que eu vou deixar para quando nós formos falar ali de problemas familiares. Não, acredito que eu posso introduzir agora. Bom, gente, é o seguinte, a tradição oral judaica, porque como eu não vou apresentar a lição de terça-feira, porque esse texto que nós estudamos essa semana fala de José, Yosef e Judá. A tradição judaica, lendo este texto, interpretando esse texto, ele fala de um Mashiach, de um Messias, Ben Yosef, ou seja, filho de José. E fala de um Mashiach, Ben David. E no caso, Davi, da tribo de Judá. Então, dentro do judaísmo, a interpretação desse texto que o Mashiach Ben Yosef. E eles, quando estão os seus ensinos, eles conhecem certas coisas do cristianismo. E, inclusive, eles falam, olha, os cristãos, eles pegam todos esses elementos e tentam demonstrar que aquele Yeshua é o Mashiach. Porque fala que Yeshua, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento dos cristãos, eles colocam a genealogia de José para dizer que Yeshua, a Mashiach, aquele lá do primeiro século, era Ben Yosef, que nós pregamos. E eles colocam também uma linhagem davídica, Ben Davi, da tribo de Judá. Então, no judaísmo, eles olham esse texto e falam que aqui há elementos messiânicos. Na história de José e na história de Judá, olhando esse texto. Obviamente que eles não concordam com as associações que são feitas no Novo Testamento, mas que eles têm essa interpretação, eles têm. Eles só não acham que aquele que veio é Mashiach. Detalhe interessante, este Ben Yosef, esse filho de José, ele tem características. E na interpretação da tradição oral, inclusive, há uma discussão de que ele seria morto. Que ele seria morto por um inimigo. E que o Ben David, o filho de Davi, da tribo de Judá, e que aqui Judá, eles não utilizam essa questão de arquétipo, os cristãos é que utilizam essa expressão de que Judá seria um arquétipo do Messias e que José poderia também ser um arquétipo do Messias. Teria outras características, que ele venceria esse inimigo e que ele seria vencedor. Então tem um Mashiach sofredor, tem uma interpretação símbolo do judaísmo com na tradição oral mais antiga, falando de um Ben Yosef, inclusive, que poderia morrer. Só que eles falam que são dois Mashiach. Então, a interpretação judaica fala de dois Mashiach. A interpretação cristã fala de um Mashiach, que veio, morreu, ressuscitou. Aí todos aqueles textos que os judeus utilizam para falar de Ben David, eles usam para essa fase do ministério de Cristo. Então, há a base no judaísmo para se falar dessa dupla característica de um Messias sofredor, de um Messias, inclusive, que morreria. Tem sim, é Ben Yosef.
Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Como veremos também, a vida de José destaca duas verdades teológicas muito importantes. Primeiro, Deus cumpre as suas promessas. Segundo, ele pode transformar o mal em bem. Então, qual seria, primeiramente, esta questão dessa promessa? Muito provavelmente, assim como aconteceu com Jacob, que não era o primeiro que nasceu, o primogênito no sentido de primeiro que nasceu, mas no sentido de mais apto, do predileto, aquele que foi escolhido de fato por Deus. Yosef aqui receberia essa primogenitura. Só que assim como aconteceu, aí é paralelismo, gente. Você vê a história se repetindo. E nesse primeiro sentido aqui, gente, de Deus cumpriria a sua promessa, até na frase que os irmãos usam, que a gente já analisou ali no verso áureo, a gente vê que de certa forma os irmãos identificavam nele algo de especial. Como eu disse para vocês, gente, a expressão em hebraico está assim, Baal Haralamot, que aqui seria esse Baal, poderíamos dizer que na ponta da linha está dizendo assim que é o dono de sonhos, mas é mais coisa. Esse Baal pode significar o esposo, pode significar o senhor, o proprietário, o dono, o amo, o parceiro do sonho. Mas depois desta expressão, que pode ser traduzida por sonho, gente, que é o Haralamot, existe Harazebo, que pode ser também traduzido como aquele caluniador. Então, é o dono, o proprietário dos sonhos. Então, tem no original tem essas duas conotações no discurso ali dos irmãos. Então, vamos lá, vamos seguir, gente. No domingo, nos pede aqui na primeira parte para ler Bereshit 37:1 para a gente analisar qual é a dinâmica familiar predispôs os irmãos de José a odiá-lo tanto. Nós já demos uma adiantada lá na lição do sábado, já falamos bastante nisso. Então nós vamos ler o texto e não vamos nos ater tanto. Vamos lá. Então Jacó habitou na tenda da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Primeira coisa dessa questão de tenda, gente. Jacó assumiu a primogenitura. Então, assumindo a primogenitura, ele assumiu funções com relação à família sacerdotais. Provavelmente, funções essas que anteriormente a ele, quem cumpria seria Shem. Lembra lá atrás, quando nós estudamos, que os irmãos eles iriam habitar, inclusive, não só Cã, em razão da maldição, mas o Jafet e Jafet também iriam habitar as tendas de Ham, as tendas de Cão, de Shem, o primeiro filho, o primogênito, que acreditam em muitas interpretações é Melquisedeque, ao qual Abraão deu dízimo. Então, por um longo período, muito provavelmente, dentro dessa visão, nós tivemos Shem assumindo essa função sacerdotal e provavelmente agora no texto aqui, nos leva aqui justamente para essa questão de tendas. Porque lá nós vemos que Jafé iria visitar as tendas do seu irmão Shem. Por quê? Por causa de Shem, de Elohei Shem, o Deus de Shem. Então, há a interpretação, inclusive, do judaísmo, há uma compatibilidade com o cristianismo nesse sentido. Fala, Shem ocupava isso, ele viveu até contemporâneo a Jacó, que assume agora, e pretendia passá-la, segundo também a tradição oral judaica, pretendia passá-la para Yosef, e teria despertado o ciúme dos irmãos. Então aqui no começo do texto tem todas as possibilidades. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava ele mancebo, como filho da Bíblia e como filhos de Zilpa, mulheres
de seu pai. José trazia uma má fama dele a seu pai. O que está dizendo aqui, gente? Que José, os irmãos de Yosef, faziam maldades, faziam coisas erradas, e José trazia essas informações, mas no texto, na Torá escrita, nós não temos razão para dizer, não, ele era um dedo duro, analisar de forma pejorativa. Quais seriam as intenções de José? Não, ele queria jogar os podres dos irmãos, provavelmente eles pensavam isso. Mas até um certo ponto da história não há uma crítica propriamente muito grande com José. Inclusive, há comentários de que comentários de teólogos, que a intenção dele seria a intenção de que o pai conseguisse convencê-los a mudar o seu coração, mas eles não interpretavam assim. E Israel amava a José mais do que a todos os filhos, porque era filho de sua velhice. Então, na Torá escrita já dá a explicação de por que amava mais. Porque era filho da velhice, mesmo que tenha outras interpretações. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui, duas interpretações que se dão. Era uma túnica só porque ela era bonita. Dentro do judaísmo, Torá oral. Duas interpretações que é dada. Não, era uma túnica de várias cores porque simbolizava essa túnica, e que seria algo até aqui mais ou menos com a manga, né? Várias cores, porque José teria todas as personalidades, estaria nele todos os elementos para se tornar o líder da família. Essa é a primeira interpretação, apenas o líder. Outra interpretação, na Torá oral que se encontra, é que era uma veste sacerdotal, que Yaakov tinha a intenção de tornar Yosef, um Kohen, para ministrar na Beit Mikdash, Mishkan Kodesh, ou seja, ser um sacerdote. E tocar essa função sacerdotal de Sem, que teria sido dada por Noé. E estava com Yaakov, com Jacó, e ele queria passar para José. Então temos essas duas interpretações, isso na Torá oral, isso dentro do judaísmo. No cristianismo, eles adotam a interpretação mais encontrada, é que era apenas um presente. Eles não vão para esse... raramente encontram comentários cristãos parecidos. Então, judaísmo, porque era um símbolo de predileção. Essa se encontra mais em consonância com a maioria dos comentários cristãos. Outra não, que aquilo lá era uma veste sacerdotal. Vamos seguir. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então eles se aborreceram com Yosef em um determinado momento. Sonhou, e aqui nós vemos a expressão Vaiá Halom. Essa expressão Vaiá Halom, ela é da mesma raiz, nós encontramos do verso áureo, no verso lá, para memorizar. É da mesma raiz. Então vamos lá. Continuando. Eis que estavam atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava. Yosef relatando o sonho, que ele teria um feixo, teriam vários feixos feixos de trigo. E também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Então disse seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás tomar domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos.
E aqui de novo a mesma expressão da mesma raiz. Al-halomatov. E sonhou outro sonho. E aqui a expressão novamente da mesma raiz. Gente, nós temos vai halon, od halon. Expressão da mesma raiz. Então há uma repetição muito grande dessa palavra. E contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, e cantando-a o seu pai e seu irmão, e contando-a a seu pai, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-vos perante a terra? É nítido aqui, gente, que Yosef estava no texto aqui, o texto demonstra claramente. Primeiro, os irmãos de maneira provavelmente ciumenta, o chamaram de Baal, de dono do sonho. Depois ele teve um sonho no qual a interpretação era que os seus irmãos se ajoelhavam perante ele, e um outro sonho onde a interpretação óbvia era que o seu pai, sua família como um todo, e seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém. Disse, pois, Israel, no caso é o Jacó, que mudou o nome, né, a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como este rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém. Então o próprio Israel, o próprio Jacó, mandou o filho para junto dos seus irmãos. E achou um varão, porque ele ainda andava errado pelo canto, e perguntou ao varão, dizendo: que procuras? E disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse-lhe aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram de longe, e antes que chegassem eles, conspiraram contra ele para matá-lo. E disse uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. E de novo, a mesma expressão que nós encontramos no verso áureo. Nós encontramos aqui também. Baal ha-la-lomot halazé ba. Então tem aquela questão do Baal, que é o dono dos sonhos, o proprietário do sonho, ou o esposo dos sonhos, mas depois nós vemos aquela expressão que pode também significar aquele que calunia. É o proprietário, o dono dos sonhos, mas também, logo depois, ha-la-ze-ba, que pode ser traduzido por aquele que calunia. Então tem uma conotação pejorativa junto, que nos dá a ideia de que aquilo era uma ironia. Vinde, pois, agora, mantemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. De novo a expressão Halo-Mataef. E ouviu Ruben, livrando-o de suas mãos, e disse: não lhe tiremos a vida. Ruben, no caso, é o primeiro filho, o filho mais velho. Também lhe disse Ruben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele, para que livrá-los das tuas mãos, para tomá-lo a seu pai. E aconteceu, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a túnica de várias cores que trazia. E aqui aquele duplo significado pode ser utilizado tanto aqui no texto. A túnica, no caso, que poderia simbolizar
que uma predileção por ele, poderia simbolizar como se fosse simplesmente um presente, em razão de várias cores. Outra segunda possibilidade, poderia simbolizar que o pai estaria falando que ele abarcaria todos os elementos da família, que ele seria perfeito, ou uma veste sacerdotal. As 3 interpretações possíveis. A mais compatível com o cristianismo é que era apenas um presente. E vamos lá, prosseguindo. Depois assentaram-se para comer o pão e levantaram os seus olhos e olharam. Eis que uma companhia de ismaelitas vinham do Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão? Então escondamos a sua morte. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os marcadores medianitas, alcançaram José da cova, e viram José, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram para o Egito. Vocês conseguem perceber vários detalhes aqui messiânicos, inclusive a venda de Yosef, a traição dos irmãos, a venda por moedas de prata, assim como o Yeshua foi vendido por Judas. Vamos lá, gente, 32. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram: tomamos, achamos essa túnica, conhece agora que será ou não a túnica de seu filho. E conheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes. Isso é um símbolo de humilhação, de estar consternado, e pôs sacos para se humilhando, né? Sacos sobre os seus lombos, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantou-se todos os filhos e todas as suas filhas para consolarem, e recusou, porém, ser consolado, e disse: verdade, com choro hei de descer ao meu filho até o sepulcro. Assim chorou o pai. Lembrando, gente, descer o filho até o sepulcro. Lembrando, novamente, tradição oral fala de um Messias, Ben Yosef, filho de José, e pega esses elementos que a gente falou aqui na história. Olha só, um Messias vendido, moedas, um Messias que teria descido até o sepulcro, até a morte, assim como o Messias da Brit Hadashah, que morreu, mas ressuscitou. Obviamente que aqui na história ele não morreu de verdade, né? E os midianitas venderam ao Egito a Potifar, o eunuco do faraó, capitão da guarda. E aqui, gente, a expressão eunuco, sar, ela pode ser traduzida por ministro, governante, comandante, pode ser traduzida por nobre, ou pode ser traduzida também por príncipe, mas alguns optam por essa tradução do eunuco. Então aqui, gente, nós fomos todos os versículos que são pedidos para ler na lição de domingo e na lição de segunda. Na lição de domingo, ela vai enfocar do 37, do versículo 1 até o versículo 11, que nós já lemos. E o enfoque aqui vai ser a questão dos problemas familiares. Só que a gente lê o texto, gente, a Torá propriamente, a Torá escrita, ela não nos dá base nesse ponto do texto para dizer: não, José agiu mal aqui, agiu mal assado, porque o sonho ele foi dado
nós vemos o texto, que foi dado pelo próprio Espírito, o próprio Ruach HaKodesh. E ele contou primeiramente, seus irmãos, que nem sequer cogitaram, nem sequer se perguntaram se por um acaso aquilo teria sido revelado de fato. Não, será que isso não foi uma revelação divina? Não, eles não se perguntaram, eles já presumiram que aquilo era presunção. Que sonho é esse? Não, nós não vemos nada aqui no texto, inclusive quando se falou do pai. E tudo aquilo efetivamente era profético. Essa expressão ela pode significar tanto um sonho como uma visão. E de fato era uma visão do futuro. Não era pura e simplesmente um sonho, uma ilusão. Era uma visão profética. E todas as atitudes deles levaram para o cumprimento. Nós temos aqui, gente, na ponta da linha, falando, desde o início entendemos que José, filho de sua velhice, tinha uma relação especial com seu pai. Amava mais do que todos os filhos. Ele chegou a fazer a túnica, nós já fizemos a interpretação. O futuro confirmaria os desejos de Jacó. A predileção, talvez em dar a primogenitura para ele. Mas, assim como nas outras gerações, o homem pretende colocar os pés pelas mãos. E fazer cumprir do jeito torto dele, né, do jeito torto. Aqui Israel já tinha sido aplanado por Deus, aqui Jacó, né, que era torto, já tinha sido aplanado por Deus, mas de certa forma ele tentou pelas vias transversas cumprir aquilo que em seu coração ele achava que era o mais correto, que era Yosef ter essa função sacerdotal. Lembrando, gente, que mesmo que tenha toda essa interpretação aqui com José, a linhagem sacerdotal ela vai vir de Levi. E a linhagem real ela vai vir de Judá. Mesmo com toda essa interpretação que nós estamos dando aqui para a história. O futuro confirmaria os desejos de Jacó, como eu falei. Além disso, José levava relatórios ruins ao seu pai sobre qualquer comportamento repreensível de seu irmão. Ninguém gosta de delatores. Ok, ninguém gosta de delatores, principalmente se você de fato está fazendo alguma coisa ruim. Mas não tem como a gente dizer, não, a intenção, é dedo duro, que coisa desagradável. A intenção dele, talvez inocente, talvez por inocência, eu prefiro isso, de que ele queria que os irmãos dele se arrependessem dos seus malfeitos. Então, quando José compartilhou seus sonhos, sugerindo que Deus o colocaria em uma posição mais elevada que os seus irmãos, que eles curvariam-se diante dele, eles o odiaram. Em momento nenhum cogitaram a possibilidade de que aquilo fosse uma visão profética, que Deus estaria dando uma revelação para ele. Em momento nenhum cogitaram isso. Simplesmente ironizaram e o odiaram. Embora Jacó tivesse repreendido abertamente seu filho, guardou o incidente na sua mente, refletindo sobre o significado e esperando que se cumprisse. Então, veja bem, o pai, diferente dos seus irmãos, alguma coisa acendeu em sua mente, mas ele guardou para si. Ele não expôs. Talvez, agora é especulação, o pai acreditasse em que os sonhos pudessem significar algo e estava certo, por mais que não pudesse saber. Essa questão do ataque, gente, nós temos vários elementos também aqui. O primeiro elemento, o filho Ruben, o filho primogênito, o primogênito no sentido de primeiro, não no sentido de que receberia a bênção da primogenitura. Ele não recebeu. E mais para frente, nós até falamos um dos motivos pelo qual ele não recebeu, né? Porque eles contaminaram a Brit Milá. Houve aquele caso em que a sua irmã teria sido abusada e o rapaz se apaixonado por ela e ele seduziu ela, então ele casou, ele quis casar com ela, foi lá, eles circuncidaram a todos, se aproveitaram, se utilizaram de algo que era sagrado, que era Kadosh, que aproveitaram que eles adultos estavam circuncidados e enfraquecidos, mataram todos. Se utilizaram da Brit Milá, uma aliança sagrada, para cometer assassinato. Então, Ruben e Simeão teriam, em razão disso,
em razão disso. Então tem toda uma discussão, gente, de quem teria ficado com essa bênção da primogenitura. Alguns interpretam, não, José que ficou com a bênção da primogenitura. Não, mas como foi da linhagem levítica? Não, Rubem perdeu, Simeão perdeu, ficou com Levi. E outros interpretam que teria ficado com Judá. Então tem todas essas variedades de interpretação, tanto no judaísmo como no cristianismo. Mas o que serve para a gente aqui na lição? Vocês podem falar isso na lição, mas o que serve para a gente aqui? Agora não falando para os seculares, falando para quem vai coordenar a lição. Independente de que para quem tenha ido essa primogenitura, nós vemos elementos messiânicos em todos esses personagens. Nós vemos elementos messiânicos em José, nós vemos elementos messiânicos em Judá. Por quê? Mais para frente, inclusive, Judá vai se oferecer. É mais um elemento messiânico. Então, lendo esses textos, façam essa releitura depois em casa e peguem num papel e vão anotando todos esses elementos. Os irmãos odiaram José porque tinham ciúmes do favor de Deus. Isso lá é visto em Atos 7 e 9, confirmando a cada etapa do seguinte transcorrer dos eventos. Quando José se perdeu, um homem o encontrou. Nós vimos isso. Quando os seus irmãos planejaram matar, Rubem interveio, sugerindo que ele fosse jogado na cova. Nós vimos isso. E é difícil imaginar um tipo de ódio expresso aqui. Daí eu vou trazer agora, por último, para a gente encerrar, gente, o comentário. Ellen White, teóloga para os seculares, para outras denominações religiosas, profetiza para os adventistas, Patriarcas e Profetas, página 172. No entanto, alguns deles estavam inquietos e não sentiam satisfação que haviam esperado de sua vingança. Logo, viram um grupo que via viajantes se aproximar. Era uma caravana de ismaelitas. Lembrando que os ismaelitas aqui vêm da linhagem de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão com a escrava, com a serva da sua esposa, a egípcia. Era uma caravana de ismaelitas além do Jordão, o caminho do Egito, com especiarias e outras mercadorias. Judá sugeriu então que vendessem seus irmãos aqueles mercadores gentios em vez de deixarem morrer. Assim ele estaria fora do seu caminho e não seriam culpados daquele sangue. Afinal, insistiu, é nosso irmão e nossa própria carne. Bom, última coisa que eu venho falar aqui, para a gente partir para a entrelinha, é o seguinte, gente, tanto a interpretação da tradição oral quanto a interpretação cristã, fala que José, aqui também, ele é um símbolo da dispersão do povo de Israel. Nós vemos lá aqui o paralelismo. Abraão foi para Israel em razão da fome, ele não deveria ter saído de Israel, que era a terra prometida, ele desceu para o Egito. E depois nós vemos de novo um novo paralelismo. Nós temos agora aqui José saindo de Israel, mas em razão de um mal feito de seus irmãos e sendo enviado para o Egito. Se não fosse a ação dos seus irmãos, acontecer de alguma outra forma, gente. Depois, quando viesse a seca, José iria libertá-los, iria providenciar o alimento, eles iriam ser salvos dessa nova fome, assim como teve lá atrás a fome de Abraão. Mas é aquela história. Deus escreve certo por linhas tortas, porque nós somos tortos, nós entortamos, mas ele continua escrevendo, por mais torto que a gente deixe grafada estas linhas. Gente, vocês veem como que é difícil a gente cumprir aquela proposta, né? A gente acaba indo para um discurso mais pastoral e dar uma mensagem. A proposta do Lúcio ali é bem complicadinha para a gente, né? Então, mas tudo bem, vamos lá. Agora vamos para a próxima fase, que é bem mais fácil da gente secularizar o vídeo e para levar para outros públicos, além do público cristão. Vamos lá, vamos para a entrelinha agora. Bom, vamos lá, gente. Entrelinha. Entrelinha de hoje é o diário de Anne Frank, 1942. O livro foi publicado depois de sua morte, obviamente, de fato é o diário dela. Não temos ali. Vamos explicar um pouquinho como aconteceu isso. É uma história real, é uma história verídica. O livro foi encontrado depois de muito tempo e foi entregue ao seu pai, o pai dele que tinha dado o diário para ela.
e narra a história dessa família ao longo da guerra. Então foi publicado após a sua morte. Nessa história, no diário dela, ela vai contar como era a sua vida antes da guerra e antes do Holocausto, antes do cativeiro nazista, antes dela ter que fugir da Alemanha. Então, assim como José teve que sair de Israel e foi para o Egito, a nossa amiguinha aqui, em razão da guerra, teve que fugir também. Mas não foi para o Egito, foi para a Holanda. Então, ela, no começo do livro, ela conta a história de como era a vida dela, na Alemanha. Eles moravam na Alemanha e eles tiveram que fugir para Amsterdã, tiveram que fugir para a Holanda, onde a Alemanha invadiu a Polônia. Então, eles eram judeus, estavam com medo disso, já se mandaram para a Holanda. Se mandaram para a Holanda, para Amsterdã, e o pai trabalhava numa fábrica. E quando a Alemanha invadiu a Holanda, então muitos pensaram em fugir. Mas no começo do livro ela começa a contar a história de como era a vida dela na escola. Ela era uma menina muito popular, ela era uma menina muito comunicativa, conta a história ali no comecinho dela com o professor, em razão da relação dela com o professor, em razão dela ser muito comunicativa. A relação dela com os namoradinhos da escola. Inclusive ali no começo aparece o primeiro Peter, que seria o primeiro namoradinho dela, que era um pouco mais velho do que ela, mas que não houve um desenrolar disso, né? E a irmã dela ela recebe um telefonema para ela vir trabalhar para a Alemanha, mas os pais dela desconfiam que aquilo seria uma armadilha, porque eles são judeus, para prendê-los. No começo também fala como ela ganhou o livro. O pai dela um dia entrou lá numa livraria, comprou um livro para ela, era vermelhinho, xadrezinho, da descrição de como ela ganharia, na verdade, o diário dela, e ela, quando que ela começa efetivamente a escrever. O fato é o seguinte: eles vão fugir. Na verdade, eles dão todos os indícios, vizinhos dele, que eles iriam fugir para os Estados Unidos, mas acabam não fugindo para os Estados Unidos. O pai dele, com a ajuda de um amigo, eles constroem um esconderijo secreto lá na fábrica onde eles trabalham, e eles vão esconder lá, junto com o dentista e junto com uma outra família. E nessa outra família tem o outro Pierre, né, da história, que é um outro namoradinho dela. Então ela começa também a contar história de como eram as relações, e as relações dela junto com essa outra família. Assim como acontecia também com o José, ela recebe muitas críticas. A outra mãe critica muito ela por causa do jeito dela, porque ela é muito comunicativa, o jeito dela, ela é muito para frente do seu tempo, sabe? E ela tem uma relação com o segundo Peter, que é dessa família. Ela não tem uma relação muito boa com a mãe dela, e ela tem uma relação muito, 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 muito boa com o pai. Com o pai dela. Muito parecido também com o José e a relação do Jacó. Eu esqueci de um detalhezinho também, que é um link que conecta com a lição dessa semana, gente. Antes deles irem para o esconderijo lá na fábrica, ela foi obrigada, lá no comecinho do livro, ela foi obrigada a sair da escola que ela estava e ir para uma escola só para judeus. E eles recebiam uma marca. Eles recebiam uma marca que era uma cruz, era a estrela de Davi. Mais um link também com o que a gente falou de Ben David. Ben David, no caso da linhagem judaica, e no caso do Holocausto, eles eram marcados. Eles foram marcados para saber quem que era judeu. E tá, vamos voltar. Eu tinha me esquecido desse ponto, então vamos voltar lá para frente, lá onde eu estava. Então eles estão lá dentro ela começa a contar a relação dela com a mãe, a relação dela com a irmã, a relação dela com o pai, a relação dela com o namoradinho, os conflitos familiares em razão da personalidade dela, os conflitos familiares, as duas famílias. E num determinado momento, no livro não tem como saber, eles são traídos por alguém e os nazistas encontram eles escondidos na fábrica e levam eles para os campos de concentração judeus. Assim como José foi tirado do buraco, foi tirado da cova, a Anne também foi tirada do buraco na casa e foi levada para o campo de concentração. Só que diferente do José,
mas essa é a história da semana que vem, né? Ela não se torna rainha no campo de concentração. Ela morre no campo de concentração junto com a sua mãe. Elas ficam doentes lá. Seu pai vai para um campo de concentração masculino. O pai é o único que sobrevive. E muito tempo depois, ele, uma pessoa, encontra o diário dela, e no diário há vários pontos em que ela, em razão dela ser muito comunicativa, o sonho dela era ser jornalista. O sonho dela era se comunicar, era escrever livros. E o pai dela realiza esse sonho para ela depois. Esse sonho. Novamente, o grande sonhador, nós temos o sonhador mor lá, que é José, e nós temos essa sonhadora mor, que o pai que teve que cumprir o sonho dela depois daquele horror que foi o Holocausto nazista. Agora é com Alexandre. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do canal Entre Linhas. É uma alegria estar com vocês aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Dessa vez um pouco mais gelado, deu uma chuva, caiu a temperatura aqui. Tá todo mundo agasalhado aqui em casa. Como que tá a temperatura aí na casa de vocês? Deu uma esfriada também? Eu tô gravando aqui dia 3 de junho, então talvez até vocês assistirem a lição, assistirem esse vídeo, já deu uma esquentada, mas por hora aqui no Paraná está gelado. Mas vamos ao estudo da nossa lição, né? O tema da nossa lição agora vai mudar de personagem, está mudando de personagem, né? Até agora nós falamos muito de Jacó, já falamos antes de Abraão, passamos rapidinho por Isaac, chegamos em Jacó, e agora vamos ter o protagonismo não mais do Jacó, mas de um filho de Jacó, José. O filho da velhice, o filho amado, o filho mimado, paparicado pelo pai. História de José, um patriarca importante também dentro do livro de Gênesis. Na lição da semana vocês já passaram, né? Ao longo da lição de sábado, de domingo, de segunda. Vocês passaram ali por Gênesis 37, passaram pelo contexto familiar, pelo ataque que José sofre, que é vendido como escravo, vai para lá na casa de Potifar. E na lição de terça-feira, o autor da lição aqui indica um corte, né? Estávamos trabalhando com a história de José e de repente se rompe aqui para falar de Tamar. Por que a Bíblia faz essa ruptura na narrativa, né? Estava tendo a narrativa de José, de repente passa a falar de Judá. Eu destaco aqui a comparação necessária entre José e Judá. E se a gente for comparar a história de Judá para com Tamar e a história de José para com a esposa de Potifar. Então nós temos aqui comparando, né, justiça e injustiça. Quer dizer, José não era diferente dos seus irmãos apenas por ser mais amado pelo pai Jacó ou Israel. José era diferente dos seus irmãos porque ele tinha um caráter justo, coisa que Judá não vai demonstrar aqui com Tamar. Qual que é a história de Judá e de Tamar, né? E quem é Tamar? Tamar é uma figura importante na narrativa bíblica. Tamar é ancestral de Jesus e é a primeira mulher a aparecer na genealogia de Jesus, lá no livro de Mateus. Então, é uma figura importante para a narrativa não apenas do Gênesis, mas do conjunto da Bíblia. E Tamar está nessa narrativa, está nessa genealogia, por um motivo. Vamos entender a história? A leitura é longa, é Gênesis capítulo 38, mas a gente pode resumir ela com alguns aspectos interessantes. Primeiro, depois da venda de José como escravo, vai acontecer algum tipo de alteração na relação entre os irmãos. O texto bíblico vai dizer que logo depois Judá se separou dos irmãos, ele se afasta dos irmãos, e ele vai constituir família, ele vai casar. E ele vai casar com uma mulher cananeia, quer dizer, Judá ele rompe
com aquela ideia que já vinha desde Abraão de casar com alguém do povo hebreu, de casar com alguém do povo de origem semita. Ele vai casar com uma cananeia, então ele vai casar com o povo da terra. De certa forma, Judá estava fugindo da sua origem, da sua história, e fugindo de uma família que era, vamos combinar, bem complicada, que tinha irmãos ali com uma relação bem complicada, que tinha figuras como Rúben, Levi, Simeão, que tinham já lá no caso de Adiná, vocês devem se lembrar das lições anteriores, cometido uma série de assassinatos, uma série de violências, que tinham tentado matar o irmãozinho mais novo, que era o José. Então Judá vai, de certa forma, tentar fugir dessa família. O próprio Judá não era nenhum santo também, era uma figura que teve uma relação complicada ali com José, no momento em que José foi vendido como escravo. Judá se afasta dos irmãos, portanto, se afasta do pai, casa com uma cananeia e vai ter 3 filhos com essa mulher cananeia. O primeiro é Er, o segundo é Onã e o terceiro é Selá. E o texto bíblico vai dizer que Er era perverso, que por isso Deus vai matar Er. A gente não consegue imaginar o que Er fazia, o que ele era, mas o texto diz que ele era perverso. E ele era filho de uma cananeia, então ele era filho de Judá, do povo semita, com uma cananeia, com uma gentílica, vamos dizer assim. Não era um casamento do agrado de Deus. E a influência do paganismo ali, sem dúvida, se manifesta também na perversidade de Er. Er, ele chegou a casar com uma mulher. Então a gente percebe aqui que passou bastante tempo, porque deu tempo de Judá se afastar dos irmãos, deu tempo de Judá casar, deu tempo dele ter 3 filhos, deu tempo do filho dele casar também. Só que esse Er perverso, que casou com essa cananeia chamada Tamar, morreu por vontade de Deus. Ao que, pela lei do levirato, Judá orientou que o segundo filho, Onã, casasse com a mesma mulher, Tamar, para suscitar descendência ao seu irmão. Onã, embora mantivesse relações com Tamar, ele evitava engravidá-la, porque ele não queria suscitar descendência para o irmão. A gente pode especular aqui que já tinha uma disputa por herança, né? Se Onã tivesse descendência para Er, que era o primogênito de Judá, esse filho não pertenceria a Er, não pertenceria a Onã, pertenceria a Er, que era o primogênito falecido. Então, o filho herdeiro, o filho primogênito de Judá, não seria Onã, mas seria Er. Por isso, Onã não queria deixar uma descendência para o seu irmão. Essa pode ser uma explicação plausível. De forma que Onã também vai ser amaldiçoado por Deus. Onã não é amaldiçoado por Deus, gente. Vamos entender isso. Porque senão depois vai ter gente falando por aí, viu só, não pode usar método contraceptivo, tem que fazer bebê mesmo. Calma lá. Onã não está sendo amaldiçoado aqui por Deus porque ele não quer ter filho. Onã está sendo amaldiçoado por Deus porque ele está evitando cumprir a lei do levirato, evitando suscitar descendência para o seu irmão, mantendo relações com a sua cunhada e ainda assim evitando descendência para o irmão por um motivo sórdido, por um motivo perverso. Quer dizer, tanto Er quanto Onã aqui eram perversos. De forma que Onã também vai morrer. E aí vai sobrar o caçula, Selá, que deveria casar agora com Tamar. Mas Selá era muito jovem. E Judá vai falar, espera, Tamar, vai para a casa do teu pai. Quando Selá crescer, vocês podem suscitar descendência para o filho falecido, que era o Er. Pela lei do levirato. Né? Morre um, morre 2. Judá não vai querer entregar o terceiro filho em casamento, porque ele fala, não, se esse terceiro casar, vai morrer, que nem aconteceu com os outros 2, né? Então ele meio que esquece Tamar. Tamar foi injustiçada. Tamar era uma mulher duplamente viúva, era uma mulher que não tinha descendência para cuidar dela.
Tamar estava vendo os anos passar, estava vendo que ela ia ficar sozinha, ia ficar viúva, ia ficar sem filhos, e uma mulher nessa condição vivia numa situação muito precária. Então, Judá foi relapso aqui. Ele deveria amparar a nora, e ele não amparou. Ele não cumpriu com a lei do levirato, que é uma lei que dizia que essa mulher deveria ter um filho para suscitar descendência ao falecido, e ao mesmo tempo para ser amparada por esse filho e por essa família. Depois de mais um tempo passar, falece a esposa de Judá, a esposa cananeia dele falece, e Judá, subindo para tosquear o rebanho, encontra-se com uma prostituta ritual, inclusive. Ele mantém relações com essa prostituta, ele deixa com ela o seu bordão, o seu cajado, né, e o seu selo como um penhor, até ele trazer um cabrito, que seria o pagamento pela prostituição. E quando ele volta com o cabrito, a mulher sumiu com o penhor e desapareceu. 3 meses depois, Tamar aparece grávida e Judá vai descobrir que Tamar era a dita prostituta que tinha ficado com o penhor. Quando Tamar é confrontada, né, olha, ela traiu o filho falecido. Quer dizer, enquanto era para Judá cumprir com as suas responsabilidades de amparar ela, ele esquece de Tamar. No momento em que Tamar aparece grávida, ele se lembra de Tamar e vai lavar honra com sangue, né? É para ela ser executada. Tamar aqui foi injustiçada duplamente, né, gente? E Tamar confronta o sogro dela falando, olha, de quem que é esse bordão? De quem que é esse selo? De quem que é esse cajado? E Judá vai terminar falando, de verdade, ela foi mais justa do que eu. Porque eu deveria ter amparado ela, eu deveria ter cumprido com o levirato. Então ele aceita Tamar, ele aceita os filhos de Tamar. Os filhos de Tamar são agregados à família, Tamar é agregada novamente à família. Mas o texto bíblico vai dizer que Judá não manteve mais relações com Tamar. Então ele não tomou ela como uma concubina a mais, como uma esposa a mais. Mas suscitou descendência. Vai ter até uma história interessante no nascimento dos filhos de Tamar daí, né? Porque um começa a nascer, põe o braço para fora, depois volta, depois nasce o outro. São gêmeos que lutam no ventre já e que de certa forma reproduzem a narrativa, né, de Esaú e de Jacó. A gente pode avançar para a lição de quarta-feira, e eu acho interessante se fazer um paralelo entre a lição de quarta-feira e a lição de terça, porque na lição de terça-feira a gente tem um suposto corte na narrativa que não é tão corte assim. É uma comparação com a lição de quarta, com o texto de Gênesis 39, e aí comparando 39 e 38, né? Em 38 nós temos um Judá relapso, um Judá que não cumpre com as suas responsabilidades, um Judá que está disposto a dar jeitinho. E na lição de quarta-feira, em Gênesis 39, nós temos um José que não dá jeitinho. Nós temos um José, que é leal, que é justo, independente das circunstâncias. Então, demonstra-se aqui uma diferença de caráter entre José e os seus irmãos. A narrativa de Gênesis 39 conta que José vai trabalhar na casa de Potifar, que tudo o que ele tocava prosperava, que Potifar coloca ele sobre toda a sua propriedade porque via que José era abençoado. E eu acho interessante o texto, em especial quando diz, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quer dizer, a prosperidade do trabalho de José explicitamente era a bênção de Deus. Não é porque José era um exímio administrador, não é porque José era inteligente, não é porque José era bonito, é porque Deus estava abençoando a José. O que José fazia, o Senhor prosperava. E é para tomar parte dessa bênção do Senhor que Potifar vai exaltar José dentro da sua casa. Porém, crescem os olhos da esposa de Potifar sobre José. José, que de escravo se tornou mordomo da casa, que tinha a chave da despensa, que controlava os tesouros de Potifar. Vai ser cobiçado que era jovem, que era bonito.
vai ser cobiçado pela esposa de Potifar, vai ser assediado por ela, vai ser atacado por ela, vai ter como uma reação bem diferente da de Judá. Enquanto Judá se dobrava às circunstâncias, José prefere correr deixando a capa para trás. É acusado pela esposa de Potifar, é acusado por Potifar e vai parar na cadeia. Quer dizer, Judá, que estava agindo de forma injusta, é quem vai julgar Tamar, quem se coloca como juiz de Tamar. José, que agia de forma justa, é quem se torna réu de juízo. É interessante essa jogada de contraditórios aqui, em situações que semelhantemente envolvem a suspeita ou o caso de adultério. Interessante isso. E José vai parar na cadeia. A gente percebe aqui que a vida de José, quando parece que estava resolvendo, ela afunda, né? Estava bem, era o filho querido do pai, é vendido como escravo. Começa a crescer dentro da casa de Potifar, cresce como funcionário de Potifar, é preso. E parece que a vida de José, quando começa a se arrumar as coisas, tudo piora de volta. Mas a narrativa da história da vida de José, ela é um demonstrativo de como Deus consegue fazer milagre, consegue fazer bênção nas situações mais inusitadas. Aquilo que aparentemente é uma maldição, Deus é capaz de reverter em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Isso é misericórdia, isso é graça. Na prisão, José vai conhecer dois homens. De um lado, aquele que era o copeiro do rei. Do outro lado, o padeiro do rei. Os dois têm sonhos. O sonho do copeiro significa que ele vai voltar a atender como copeiro do faraó. O sonho do padeiro significa que ele será executado. E 3 dias depois dos sonhos, depois de José revelar os sonhos para eles, e de José pedir para o copeiro, olha, quando você estiver com o faraó, lembra de mim. Acontece conforme José havia interpretado. O padeiro é executado, o copeiro é restabelecido ao poder, restabelecido à função, e José é esquecido na cadeia. Precisa a gente entender algumas coisas sobre essa época. Primeiro, copeiro, padeiro do faraó, eram funções de muita confiança. Primeiro, eram funções em que se poderia envenenar o faraó. Então existia um certo poder ali, tinha que ser alguém de confiança. Mas segundo, era alguém que tinha acesso ao ouvido do faraó. É alguém que poderia cobrar suborno para comunicar algo ao faraó. É alguém que tinha acesso a comer da mesa do faraó. Então, esse copeiro não era um serviçal qualquer. Era alguém da mais alta corte egípcia. Era alguém da alta nobreza egípcia que servia diante do faraó, que era considerado uma divindade na terra. O faraó era considerado um deus. Então, não era pouca coisa. Porém, chegar diante do faraó, falar em favor de um preso, isso era complicado. Vamos lembrar a história da rainha Esther, por exemplo, que na corte persa, se chegasse diante do rei sem autorização, sem ser chamado, poderia ser executada. Esse copeiro aqui, ele estava numa situação bem vulnerável também. Ele não podia simplesmente chegar para o faraó e falar, olha, faraó, tem um preso aí, que de repente você podia dar uma ajuda para ele. Não era assim que funcionava. Ele não esqueceu simplesmente de José, mas ele teve que se dobrar às conveniências, a lá ajudar, meio que ajudar assim. Até que um dia o faraó tem um sonho. O faraó, vamos lembrar, lá na narrativa de Gênesis 40, verso 1 até 41, 36, o faraó vai ter um sonho, 2 sonhos em um, na verdade. Ele vai sonhar com 7 vacas gordas, que depois são devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias, que são devoradas por 7 espigas mirradas depois. Esse sonho perturba, chama os magos, chama os adivinhos, numa história bem parecida com a história de Nabucodonosor, lá do livro de Daniel. Ninguém dá interpretação, até que o copeiro se lembra de José. O copeiro não tinha esquecido de José.
Mas aparece aqui uma oportunidade do copeiro crescer em cima de José. E do copeiro falar de José com o faraó sem correr tanto risco. Olha, faraó, teve alguém lá na cadeia, assim, que revelou o sonho e que tem o poder de revelações. Isso vai trazer o agradecimento do faraó para o copeiro, então o copeiro cresce em status e ao mesmo tempo permite ao copeiro ajudar José a pagar aquela promessa, aquela dívida que ele tinha com José. 2 anos depois, José é levado à presença do faraó. Barbeado, cabelo feito, com roupas egípcias. E aí o faraó diz, olha, me disseram que você pode revelar sonhos. E é interessantíssimo a resposta que José dá para o faraó. José poderia crescer para cima do faraó. Faraó, eu tenho esse poder mesmo, eu revelo sonhos. Eu sou capaz, fica tranquilo, me conta o sonho que eu vou resolver. Mas José, ao contrário de Judá, ao contrário do copeiro, é alguém que não se dobrava às circunstâncias, era alguém íntegro. Ele olha para o faraó e diz, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta. Espera lá, o faraó não era considerado Deus? Olha a grandeza de José de chegar diante de um faraó que era considerado Deus e falar o seguinte, olha faraó, Deus pode te dar essa resposta. Não sou eu que vou dar a resposta, é Deus. Quer dizer, existe alguém, faraó, que é Deus e que está acima de você, que se diz Deus. Você, faraó, diz que é Deus, mas não revela sonho. Mas existe um Deus, que é o Deus de verdade, esse revela sonho. Percebe a ousadia de José? A integridade de José de falar aquilo que era, diante do faraó, que era considerado um Deus na terra, que era visto como a divindade egípcia, aquele que tinha poder sobre o Nilo, aquele que era imortal, que reencarnaria, aquele que viveria para sempre depois da mumificação. José está chegando para o faraó e está falando, olha, existe um Deus acima de você. José dá a interpretação para o faraó. Deus dá a interpretação para o faraó por meio de José. E aí a gente percebe aqui como Deus é capaz de transformar até uma nação ímpia como o Egito em bênção, em objeto de salvação. Deus queria salvar cada um daqueles egípcios. Deus queria salvar o próprio faraó. E Deus queria usar os egípcios como um canal de bênção, como um canal de graça para os outros povos. A interpretação do sonho era certeira. 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de seca. Economize nos 7 anos de fartura, armazene esse alimento, para que nos 7 anos de seca, nos 7 anos de fome, a terra não morra, a terra não seja assolada, para que haja mantimento. José encanta de tal forma o faraó. Deus e o Espírito Santo movem de tal forma o coração do faraó, que o faraó decide colocar José como um intendente responsável por fazer a administração de toda essa arrecadação de recursos durante os 7 anos de fartura. De filho preferido a escravo, de escravo a mordomo, de mordomo a prisioneiro, de prisioneiro a chefe do cárcere, que José chega a ser chefe do cárcere, e de chefe do cárcere a governador do Egito. O que a gente tem em comum em todas essas situações? José mantém a sua integridade, independente da circunstância. Deus usa José e abençoa José e faz prosperar José em todas as circunstâncias. Seja como escravo, seja como intendente, seja como governador, seja como carcereiro. José é abençoado por Deus em todas as situações. Deus é um Deus capaz de tornar maldição em bênção. A maldição que recaiu sobre José sendo vendido como escravo se reverteu em bênção para José, para o Egito e para todos os seus irmãos. Mas essa é a história para a semana que vem. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Valeu aí, obrigado aí por ter mandado o vídeo. Valeu também o Ricardo, que prepara toda semana aí. Graças a Deus temos
não falhamos acho que nem uma semana, né? Mesmo com viagem, com férias, a gente está conseguindo manter aí o nosso projetinho aqui. Louvado seja Deus. Bom, pessoal, não terminamos ainda, né? Hashtag fui até o segundo Marcos, agora que é a hora do segundo Marcos, a hora que ele traz para nós as perguntas para discussão que estão no nosso manualzinho lá no dia de sexta-feira. Ok, pessoal? Então, Marcos, mais uma vez é com você e aí você encerra com uma oração. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos as perguntinhas, né? Aquelas perguntinhas que nos levam a uma reflexão prática daquilo que aprendemos na lição. Então pegamos tudo aquilo que aprendemos na lição e aplicamos na parte de sexta-feira. Quais são as semelhanças de José e Daniel com Jesus? Esses dois eles são tipificações do ministério de Jesus, né? Eles representaram Jesus. Daniel ele não tem pecados registrados na Bíblia, né? Então ele é uma representação desse aspecto do ministério de Jesus, né? Não que Daniel não tivesse pecado, é porque a Bíblia, na sua narrativa, escolheu não registrar os pecados dele para que ele pudesse ser uma representação de Jesus, assim como José. José também é uma representação de Jesus, né? José é aquele que foi traído pelos seus irmãos, mas depois, com seus méritos, ele acolhe os seus irmãos e os perdoa, assim como Jesus Cristo faz conosco também, né? Nós, quando pecamos, traímos a Jesus, mas Jesus Cristo nos perdoa e nos acolhe diante do nosso arrependimento, né? Da nossa contrição diante dele. Eu fiquei de responder no final, né, por que a história de Judá está inserida no meio da história de José, mas na verdade é a história de José que está ao redor da história de Judá, porque nós devemos nos lembrar que a história do livro de Gênesis é a história sobre a semente de Judá, a semente de Abraão, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o personagem principal da história é Jesus, e a família de Judá é a família de Jesus. Então José, ele está ali ao redor, protegendo, com os seus méritos, ele está protegendo a família. Então, o que nós aprendemos com essa história? A história nos diz que a fidelidade de José, as bênçãos que José adquiriu, né, ali junto ao rei, junto ao faraó, elas foram utilizadas para abençoar o escolhido, assim como Jesus Cristo, né, que pela sua fidelidade, pelos méritos que ele conquistou, ele abençoa aqueles a quem Deus escolheu para amar, aqueles a quem Deus escolheu para salvar, que somos nós. Então é a fidelidade de um sendo atribuída a outro. Aí a próxima pergunta aqui é: como confiar em Deus quando não temos aparentemente o mesmo sucesso de José? Bom, a história de José foi uma história de derrota, derrota, traição, derrota, derrota, traição, até que ele chega ao momento em que Deus havia planejado para ele. Nós também sofremos derrotas, né, pela vida, mas nós sabemos qual é o final que Deus planejou para nós. O final que Deus planejou para nós é a salvação. Se nós continuarmos ligados a Deus, se nós não recuarmos no plano que Deus estabeleceu para nós, nós teremos uma vitória também. O problema é que a história de José ela só encontrou o seu ápice no final, assim como nós também veremos no final as vitórias que Deus planejou, a vitória eterna que Deus planejou e que Deus já conquistou para nós através de Jesus. Então creia que Deus planejou a salvação eterna para você e essa salvação ela já foi conquistada. Basta você confiar e receber que Jesus Cristo brevemente virá nos buscar e nos entregar o plano que Ele estabeleceu para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar como nós começamos, com uma oração. Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra e de ver, Senhor, que o Senhor desde o início está guiando todas as coisas, primeiramente para que Jesus chegasse aqui até nós e também, Senhor, para que nós pudéssemos trazer Jesus ao mundo, como José, a família de Judá contribuíram para que Jesus viesse ao mundo, que hoje possamos levar Jesus Cristo às pessoas que estão necessitadas de salvação. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos use, apesar das nossas falhas, das nossas debilidades, para que possamos alcançar os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. É o que te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus.
Valeu, Marcos. Obrigado aí por compartilhar conosco, né? Sempre trazendo uma mensagem aí, adicionando, né, mais riqueza ao nosso conteúdo. Obrigado pelo seu compromisso. E obrigado a você também. #fui até o segundo Marcos. Não se esqueça, pessoal. Também não se esqueça do CCC, curtir, compartilhar e comentar. Nosso muito obrigado por você que chegou até aqui. Nos vemos então, pessoal, na 12ª lição. Nós estudamos entre José, o mestre dos sonhos, e vamos estudar agora José, príncipe do Egito. Já estamos chegando no fim dessa série, né, pessoal? Não se esqueça, né? Já uma nova série aqui, ó, se você consegue ver, Provados pelo Fogo, já, né? Se quiser adquirir seu guia de estudo, né? Procure lá na cpb.com.br, você consegue comprar esse livrinho aqui. Beleza, pessoal? Então, estamos encerrando aí essa série, mas ainda temos aí mais 2 lições. Nos vemos lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.